Olá, estamos aqui no estúdio do podcast Conhecimento em Pauta. Eu sou Márcia Cutri e hoje o tema do nosso episódio é Violência Escolar. Causas, consequências e soluções. Eu recebo hoje a Gisele Leite. Ela é professora universitária, pedagoga, advogada, mestre em Direito e Filosofia, doutora em Direito, escritora com mais de 35 livros publicados, ganhadora da medalha Paulo Freire em 2021, conselheira do INPJ, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Jurídicas, consultora jurídica e presidente da seccional da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Direito Educacional. Que prazer tê-la aqui conosco hoje, doutora Gisele. Obrigada pela oportunidade. Então vamos lá, nosso tema hoje é muito importante, violência escolar. Vamos começar falando do crescimento do bullying nas escolas, tanto pública e privada. Como é que você encara, Gisele, no meio de tanta modificação, seja política, social, no meio de tanta evolução que a gente está vendo, no meio da explosão de tantos casos, né, que nós estamos acompanhando na mídia, não só o bullying como uma ação direcionada para aquele aluno, mas as formas de bullying também, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Como é que você encara tudo isso? É muito preocupante porque a gente tem a escola como um lugar acolhedor para o aprendizado. E a gente tem, tanto em crianças como adolescentes, seres humanos em desenvolvimento. Não posso ter uma escola que passe insegurança e que traduza perigos para essas pessoas. Tanto que a Lei 14.811, de 2024, desse ano, criminalizou tanto o bullying como o cyberbullying. E é importante também dizer que os responsáveis pelo bulinador, pelo infrator, também podem ser afetados, porque poderão responder tanto civilmente, pagando danos morais, né, como também criminalmente, caso a criança sofra algum tipo de negligência ou abandono. Entendi. Quando a gente fala das várias gerações, né, hoje a gente está na geração alfa. Quando a gente fala da geração X, Y, Z, nem vou falar das anteriores, vamos prosseguir por aqui. Você acredita que as gerações, de geração em geração, a gente evoluiu? O preconceito diminuiu, mas as atividades de preconceito, elas se tornaram mais efetivas. Como é que você enxerga esse transformar da sociedade? Você acredita que hoje as crianças da educação infantil serão cidadãos melhores, porque hoje já conseguimos fazer um trabalho nas escolas sobre isso, ou não há trabalho nenhum? Você, como acadêmica, como atuante, você não enxerga isso como evolução? Infelizmente, existe um aparato legislativo. Tá? Desde 2015 existe o programa de combate ao bullying, existem incentivos para mediação escolar, existe lei que determina a presença de psicólogo e assistente social na rede pública de ensino fundamental, mas, no entanto, né, nós vivemos uma sociedade contemporânea muito violenta, muito dinâmica, e eu não vejo a implementação do que há na lei na realidade cotidiana, infelizmente. Mas é claro que a gente trazendo esse conhecimento, um trabalho que você faz, isso traz a consciência e isso suscita a possibilidade de se melhorar o cenário, né? A gente tem que acreditar que a gente faz a diferença. Educador é assim, né? Se a gente não acreditar na educação libertária... Vamos desistir, pé de baixa do RG. É isso aí. Mas vamos falar dos tipos de bullying. A gente fala... hoje o conhecimento, eu acho que ele é muito pobre, as pessoas não têm conhecimento pleno. Se fala muito do bullying, o aluno com o aluno, mas o bullying ele existe do professor com o aluno, do professor com o aluno, vice-versa, né? Do aluno com o professor. A gente hoje encontra professores com a saúde mental extremamente abaladas, ainda mais depois da pandemia, né? Em que eles tiveram que se reinventar com a tecnologia, o que não havia muito nas escolas públicas e privadas, muito pouco, de plataformas em que eles tinham que dar aula. Como é que você vê esse tipo de atuação hoje do aluno? Como é que funciona a quantidade de atuação do aluno para com o professor
e o professor com o aluno? Você enxerga muito existe o bullying de ambas as formas, entre alunos, entre professor e aluno, entre professores. Agora, eu acredito, doutora Márcia, que é inadmissível que um professor, um profissional da educação, nem que não seja professor, mas que seja atuante em outra área, ele atue fazendo discriminação, bullying, porque o bullying, na verdade, afeta a honra, afeta a alma do outro, né? E existem bullying de diversas naturezas, né? Que vai desde a melanina, que é o racial, de questão religiosa, questão social. Então, a gente tem que combater isso. Porque se na escola não for o lugar para a gente aprender fraternidade, solidariedade e igualdade, que lugar será? Sim. Então, na escola, a gente está ali iniciando formar um cidadão do futuro. Então, nós temos que empreender forças para combater todos os tipos de bullying, o cyberbullying, entendeu? Temos que... porque a violência escolar, isso eu já escrevi, você já deve ter lido, quem faz violência é porque sofre violência. Então, é um ciclo satânico. Então, a gente tem que, inclusive, chamar os responsáveis, o pai e a mãe. Inclusive, quero deixar um alerta aqui. Eu chamei o pai e a mãe, ninguém comparece. Isso caracteriza a negligência. Tem que a escola comunicar ao conselho tutelar, porque aquele aluno sofre negligência e daí advém maiores problemas. Uma criança negligenciada ou um adolescente negligenciado pode descampar para tudo. Não é apenas um ato infracional que ele está cometendo. Aquilo ali é uma crescente. E a gente tem que conscientizar todos dentro da escola, na comunidade onde se insere a escola e criar um ambiente de diálogo. O que pode desmobilizar a violência é o diálogo. Porque quem agride é agredido. E o olhar tem que ser até cuidadoso para quem agride, né? Às vezes a gente cuida muito do agredido e esquece que o agressor talvez tenha que ter um olhar um pouco mais delicado, porque, exatamente, como diz Paulo Freire, o sonho do oprimido é virar o opressor. Sim, isso né? É uma verdade. É uma verdade. A gente acaba tendo esse estigma de acreditar que, como nós somos muito oprimidos, aquele que nos oprime é o ideal que nós devemos alcançar. Não é verdade. E isso é horrível. Não é verdade. Quando a gente não desmistifica. É um ciclo. Exatamente. E, Gisele, quais são os tipos mais evidentes de bullying que hoje a gente encontra no ambiente escolar? Olha, racial, de orientação religiosa, de questão de orientação sexual também, porque é importante que se diga que o gay é um ser humano, logo ele tem direito à dignidade da pessoa humana. Enfim, dos mais variados modos. A questão cultural, questão religiosa. Dia desse eu fiquei sabendo que a criança estava com uma guia da religião afrodescendente e foi discriminada por isso. Né? Era o dia do santo lá, foi em abril, dia de São Jorge, que é o Ogum para as matizes africanas, e isso gerou um tremendo problema ao ponto da criança faltar a aula naquele dia, porque ela não podia portar a guia. E isso é inaceitável. Eu tenho que aceitar todas as religiões. Aliás, o Estado é laico. Significa que não existe religião oficial. Perfeito. Já existiu no passado. Perfeito. Não existe mais. E com a BNCC a gente tem que trazer o conhecimento dessas crianças todas, o que não a integração, acontece. A inclusão escolar passa por você eliminar essa violência e não observando as diversidades, incluir a todos. Não tem essa questão, é inferior, entendeu? Isso é... A gente sabe que trabalhar com gestão escolar não é fácil, porque por vezes, né, nós temos As poucas vezes que eu trabalhei, eu me odiei. Porque, por vezes, nós nos vemos submetidos a um grau hierárquico do qual nós devemos satisfação e do qual nós devemos obedecer. Mas quando acontece um bullying, seja agressão física, verbal, mas que ele se torna uma coisa que reverbera, né? Quando um pai vai numa mídia colocar isso em pauta, que eu acho muito relevante, eu acho muito importante que nós estamos fazendo hoje. Colocar realmente e trazer o conhecimento a todos que nos ouvem. Mas quando um pai traz isso à tona, como é que você acha que fica... A gestão escolar deve fazer o quê? É levar ao conselho tutelar? É agir, promover internamente algum tipo de educação? Você acha que esse tipo de atividade interna
Dá resultado? Olha, eu acredito que a gestão escolar, se ela procurar pela mediação escolar, chamar o bulinador, a vítima, reunir as famílias, conversar, primeiro separadamente, depois reunir os dois, o diálogo é uma boa solução. Agora, fica difícil, doutora Márcia, quando a gente chama pai e mãe, nunca aparece ninguém. Que é muito comum, né, doutora? É bastante comum, mas isso é criança negligenciada, é abandono de incapaz. E aí tem que fazer a denúncia. Tem que comunicar ao Conselho Tutelar, que aí o Conselho Tutelar vai intimar os pais ou responsáveis para se tomar o porquê que não há interesse sobre a vida escolar da criança. Muita gente critica o Conselho Tutelar, fala que não adianta, que não é um órgão eficaz dentro desse meio. Qual é a sua visão sobre o Conselho Tutelar? Olha, a minha visão sobre o Conselho Tutelar não é prejudicial, não. Ao contrário, muitas das vezes o Conselho Tutelar atua conscientizando os pais do seu papel. Porque é verdade, algumas pessoas têm a maternidade muito cedo, ainda adolescente, é uma adolescente tendo uma criança e não sabe bem o que é aquilo. E aí a gente fala até em escolinhas de pais, que a gente ensina o pai quais são as responsabilidades, quais são suas funções, que exemplos dá. Então é importante o Conselho Tutelar. Eu acho que esse malbaratamento, claro que as políticas públicas, doutora Márcia, deveriam ser aperfeiçoadas e mais efetivas, mas é um processo, né? Sim, sim. A gente tem aí um ano de eleição. A gente pode refletir melhor sobre quem colocar e para representar. Quando eu era jovem, o Brasil ainda era um país do futuro. Eu só estou aguardando o futuro chegar. Não podemos desistir. Não podemos desistir. E tem muito caso, doutora Gisele, daquele bullying meio velado, né? Como é que o professor ou a gestão escolar ou a própria comunidade escolar como um todo, porque a gente que chama de educador toda a equipe, desde o auxiliar de serviços gerais até o diretor da escola. Como é que a gente pode enxergar e fazer a intervenção? Aí eu preciso da atenção da equipe toda, do professor, do coordenador, do supervisor, do diretor. Eu preciso ter um olhar atento para aquele ser humano em desenvolvimento. Senão ele não se desenvolve. Não é um bichinho, não é um pet, com todo respeito aos pets. Sim. É um ser humano, então eu preciso ter atento. Mesmo o bullying velado, mesmo o cyberbullying, que muita gente, mas só está na internet. Poxa, isso pode causar um malefício enorme. Algumas coisas na internet, eu ouso dizer, que são eternas, nunca mais vão sair da internet. Então é importante a gente ter essa percepção e ter essa habilidade de dialogar, chamar para conversar. Antes de cair para uma criminalização, para uma ação penal, para uma ação civil, o diálogo. Entendi. A gente tem muito a atuação do bullying, seja ele verbal, físico ou qualquer outra forma, o afetar da saúde mental. Sim. Né? Não só do aluno, como do professor. E aí, como é que a gente poderia cuidar disso dentro do ambiente escolar? É muito importante. Existe uma lei de 2019 que determina a presença dentro dos quadros da escola, na educação fundamental, tanto pública como particular, da presença de assistente social e psicólogo. Particular também? Particular então, também. Particular a lei tem que colocar? Também, tanto a particular como a escola pública. Entendi. Mas a escola pública, claro, a obrigação é mais notória. Sim. E por que a importância desses dois profissionais? Até para perceber esses meandros, essas delicadezas e poder ajudar. Porque às vezes como eu falei que o diálogo é uma grande solução, às vezes a única maneira da gente recuperar a vítima ou até o bulinador é a terapia, é a conversa, é o desarmamento, porque como eu falei com você, quem agride é porque é agredido. É um ciclo satânico. Quem é violento sofre violência. Ele reproduz aquilo que ele participa. Pessoas machucadas machucam, né? Isso. Há até quem diga que a violência é um tipo de linguagem. Eu não concordo. Aí daria um outro papo para um outro podcast, porque aí é muito amplo, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de coisa. Mas é real. Eu acho que a saúde mental é uma coisa que tem que ser preservada. Sim. Tem que ser preservada, tem que ter o olhar da gestão. A gestão eu acho que é o polo mais alto e elevado para que possa realmente
fornecer subsídios para que aquele olhar para o professor, que também a gente não pode esquecer, Sim. tenha um carinho, tenha um cuidado, até dentro de sala de aula, porque Sim. as atividades dele vão reverberar no aluno. Sim. E vice-versa. Né? Então, vamos lá. A parceria família-escola, que eu acho que é o mais... A mais difícil. É, o mais delicado. Como é que você enxerga? O que a gente pode fazer para que isso possa efetivamente surtir o efeito no bullying? Porque, assim, as intervenções... falar de bullying, fazermos palestras, unirmos a escola como um todo em prol de um olhar, levar conhecimento, porque quando a gente leva conhecimento, o outro não pode alegar desconhecer daquilo, ainda mais porque agora... Não importa desconhecer a lei, vai sofrer a pena da lei. Exatamente. Então, não há o que alegar de desconhecer, até porque mais falado do que está sendo é impossível. Então, como é que a gente pode, hoje, perceber e trabalhar isso dentro da escola? É importante que a escola tenha uma ponte com a família, que fazer reuniões, fazer eventos em que aparece a criança e a família, onde todo mundo não só a reunião, classicamente para debater problema, mas para haver congraçamento em outra ocasião, para haver uma proximidade entre as pessoas, os educadores, a escola e a família, até para acertar medidas, condutas, até, por exemplo, sugerir terapias e tal. A gente vê a necessidade da família incorporar a comunidade para também a escola trazer valor para essa integração. Entendi. As escolas laicas hoje, sob seu ponto de vista, elas não é que detêm um prejuízo, porque a gente sabe que as escolas confessionais elas já trazem esses valores muito latentes. Sim. Elas têm... E o Estado é laico de direito, você já falou sobre isso. Mas você acha que elas no assunto bullying, elas deixam mais a desejar nesse sentido? As escolas confessionais, elas têm um olhar já de trabalho sobre isso? O professor já traz um pouquinho isso mais enraizado do que as escolas laicas? Eu acredito que as escolas laicas elas podem pecar num primeiro momento por talvez não perceber exatamente a presença do bullying, do cyberbullying ou de toda a violência, mas elas acabam sendo alertadas por um ou por outro comportamento. Agora, o mais importante é aquilo que eu falei da ponte de existir da família com a escola e com a comunidade. Porque ali, naquela contribuição de valores, de formação de comportamentos, você cria procedimentos que são curativos, pelo menos apaziguar aquele que sofre, a vítima, né? E a questão da doença mental, da saúde mental, nunca, né, na sociedade contemporânea, nunca foi tão importante zelar pela saúde mental das pessoas. Até porque, com a violência da velocidade dos fatos, o que o Bauman chama de modernidade líquida, né? A gente morre sem nadar, né? Modernidade líquida. Perfeito. Então, é importante que a gente sempre consiga um veículo de comunicação, que o pai, quando for chamado, compareça. Não pode comparecer, ligue, tente algum contato, tente se comunicar com a escola e dar atenção ao filho. Porque a negligência, a falta de afeto, e olha, isso dá prejuízos no aprendizado. Criança negligenciada, criança sem afeto, tem dificuldade de aprendizado. Não é retardamento, não, é dificuldade. E isso é muito importante. E aí essa atuação para esse acompanhamento poderia acontecer na própria escola? Sim. Deveria. Né? Se tivesse, a priori. Né? A priori deveria. E aí agora eu vou lhe cutucar um pouquinho. Vou lhe cutucar um pouquinho e quero que você seja muito franca e se coloque de forma... o seu ponto de vista claro e evidente. Eu trago aqui 2 casos de bullying muito evidentes que aconteceram. Um que o aluno veio a óbito, né, por conta de uma agressão, e outro da filha de uma atriz, da Samara Filippo, que ela é conhecida, veio a público, então nos permite falar sobre ela. Que foi o bullying do racismo combinado com prejudicar o material escolar da filha. Ambos em vertentes diferentes, um público, outro privado. Mas, assim, qual seria seu olhar... Vamos falar primeiro da filha da atriz, que sofreu o bullying, como ela se sentiu e a atuação da escola.
que não foi... A escola primeiro quis apurar os fatos, é uma escola de uma classe privilegiada dentro da sociedade. Como é que você encara isso? A expulsão não seria a melhor opção? A conversa, o diálogo, você já pontuou que é o principal, mas uma atitude mais clara, evidente diante de um ato tão explícito que aconteceu. Eu acho que o primeiro passo é tentar a mediação escolar. Frustrando-se essa completamente, seja por qual motivo for, que a mediação não seja possível, o diálogo não seja estatuído, aí sim partir para medidas mais extremas de punição. Não encaro, doutora Márcia, que a expulsão do aluno seja uma grande ferramenta para esse fim. Porque, na verdade, a expulsão, tanto de um caso como de outro, não vai resultar em aceitação daquele que é vítima. Não vai depurar e nem vai curar. Primeiro, a ponte ao diálogo. Em caso de falha, é muito difícil falir o diálogo quando você tem vontade de semeá-lo, realmente. Agora, é grave uma escola de alto padrão, da mais privada, não ter no seu staff mecanismos e profissionais hábeis para isso. Isso é grave. Perfeita a sua colocação. A atuação deveria ser rápida, sim, em solucionar... Volto a dizer, já falei isso e vou repetir. Sim, repito. Quem usa da violência sofre violência. Quem sabe se cessar essa violência sobre o bulinador, ele deixa de ser o bulinador e deixa a violência como linguagem. Quem sabe? Sim. Você acha que o preconceito racial, o bullying é que ocasiona o preconceito racial, quando a gente fala realmente da identidade, da cor, da pele, da melanina. Da melanina. É o pior bullying que existe? Olha, eu vou falar uma coisa que vai ser um desabafo, já que você pediu a minha sinceridade. Nós somos um país de mestiços. Por que alguém se entende por ariano, branco? Aliás, nenhum país, praticamente quase nenhum país, tirando a Suécia e a Noruega, que está lá no meio do gelo. Eu não entendo essa questão do preconceito racial. Nós precisamos, inclusive, usar mais da punição do crime contra o racismo. Porque o racismo não admite nenhum tipo de benesse. Então, é grave a questão racial no Brasil. Tá? E o pior é essa leniência de achar que ele só brincou com a cor do menino. Não é só, é grave. Independente da origem étnica de quem quer que seja, com melanina, sem melanina ou até falta de melanina, ele é um ser humano e ele tem direito à preservação da dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. E a escola tem que ser um lugar que cedie isso. Porque a escola é para formar cidadão, não é para formar infrator, criminoso. Exato. Seja ela de que vertente for, pública, privada. É por isso que eu não aceito o preconceito racial, entendeu? E às vezes o preconceito racial ele se mascara de formas assim elegantes. O cabelo dela é feio, o cabelo dela é duro. Né? Só uma pessoa que não estudou biologia, não estudou geografia, não sabe por que o cabelo do negro é diferente. A incidência solar na África é diferente daqui. Perfeito. Né? Então, tem que entender um pouquinho, né? Um pouquinho de cultura faz amenizar a ignorância do racismo. Sim. E você acha que hoje isso é praticado na escola? Você acha que não, ainda não. Se leva o assunto, vamos falar mesmo sobre o racismo, né? Não. Vamos colocar isso... Não como deveria. Só em situações muito extremadas que esse debate é colocado, é encarado como um debate desagradável, esdrúxulo. Entendeu? Como eu falo para você, algumas pessoas acreditam, né, naquela ideia do Hitler, né, da superioridade da raça ariana. O detalhe é que a raça ariana era louro, alto, de olho azul. Ele não era nenhum dos 3 itens, tá? É verdade. 1,60 m, os olhos deles eram esverdeados e o cabelo dele era escuro. Então, ele mesmo não era raça superior, né? Ele se denominava assim, né? Ele se achava assim, né? Se achava. O que é lamentável, né?
Vamos falar um pouquinho sobre o uso da tecnologia. Como isso, a gente permeou um pouquinho as gerações. As gerações anteriores não tinham tanto acesso a essa tecnologia. Graças a Deus. Por que graças a Deus, doutora? Porque... Você acha que é nocivo? É esse ponto que a gente ia chegar. Você acha que em algum momento a tecnologia é mal empregada na escola, deveria ser melhor utilizada, deveria haver um estudo melhor sobre como aplicá-la dentro da instituição? Eu sou favorável ao equilíbrio. A tecnologia para a educação, ela pode ajudar, sim, a aula online, os cursos à distância, a educação à distância, mas tudo em excesso é prejudicial. A senhora botar água demais na planta, a senhora mata. Se botar de menos, também mata. Então, tem que haver um equilíbrio. Claro que eu posso usar a tecnologia a favor da aprendizagem. Sim, mas tem que ser um uso direcionado, planejado. Não pode ser de qualquer maneira. E aí exige, novamente, o papel do gestor, do planejamento escolar, do professor. Vamos trazer um pouquinho do Plano Nacional de Educação, que tem na sua, como meta, traz a BNCC para a gente poder chegar em algumas metas que realmente não foram alcançadas até o ano de 2024. Falando um pouquinho disso, qual a meta que você acha que realmente deixamos muito a desejar? Fomos prejudicados por uma pandemia, isso é realidade. Você acha que a meta da construção de um pensamento mais integral dentro da escola, de uma atuação daquelas 10 competências da BNCC, de uma atuação da capacitação dos profissionais, de uma revisão na forma de avaliar aquele aluno, porque hoje a gente vê a neurodiversidade realmente é uma realidade que a gente não pode mais tapar os olhos para isso. Qual a meta realmente ali prevista no Plano Nacional de Educação de 2014 que você acha que tem que ser revista, tem que ser... A capacitação constante do professor, que eu acho que peca, que não é feito, não há um investimento. Se eu quero melhorar a educação, eu tenho que investir no professor, eu tenho que investir na equipe educacional que trabalha, desde a servente até o inspetor do aluno, todos, porque ali todo mundo está em cima do mesmo projeto. Então, a capacitação constante do professor, inclusive para antená-lo com as tecnologias que ele pode usar. Por exemplo, recentemente foi baixada uma outra lei proibindo nas escolas o uso do celular. Isso, fala um pouquinho sobre isso. E o celular pode ser usado para aprendizado, por que não? Exato, nas plataformas, nas mais variadas formas. Aí cria-se a proibição. Você veja como a violência gera violência. A proibição já é uma violência. Aí você pergunta, a escola tem onde guardar o aparelho celular do aluno? Não. Aí eu proíbo dele ir com o celular. Crio já um ambiente hostil ali, né? Ou então ele vai usar de forma fraudulentamente, escondendo. Você cria uma hostilidade desnecessária. Até hipócrita, né? É hipócrita. Doutora Gisele, porque é mais cruel que eu. Não, porque se a gente parar para pensar... O gestor ou quem quer que estiver tomando conta o professor também não tem um olhar para todos ao mesmo tempo. E ele usa muito na hora do recreio, né? É uma forma de... Na hora que ele tem o celular está integrado. Não é? Aí o aluno usa, mas você finge que não vê, mas a lei existe. E aí como é que você faz a lei acontecer? Fingir não é uma coisa... Olha só, tirando o curso de teatro... fingir uma coisa não muito adequada para a educação. É verdade. Porque, olha só, eu preciso entender, a cada momento que eu faço uma vedação, uma proibição, em vez de dialogar, de negociar, eu crio barreiras constitutivas de diálogo, eu pioro o cenário da violência. Eu agravo a violência. Até ao ponto do aluno desistir. Eu conheci aluno que, quando baixou a lei, disse, professora, eu não vou mais para a escola. Aí eu disse, por quê? Porque está proibido o celular e a minha mãe é doente, eu preciso saber se a minha mãe está precisando de alguma coisa, eu fico com o celular que se qualquer problema ela me zapeia, eu corro lá para socorrer. Então eu não vou mais para a escola. O cara abandonou a escola. Olha! Evasão escolar. E ninguém tem um olhar para isso, né? É outra meta que a gente tem. Perfeito. Que é combater a invasão escolar e a gente não atua adequadamente. Mas por quê? Falta diálogo. A mãe dele é uma paciente que é oncológica, com câncer grave, ela está acamada, precisa do filho. O filho é filho único, detalhe. E aí você não vai ter negociação? Perfeito. Não vai ter exceção, né?
O problema é esse. Então, a gente cria, não basta a legislação disciplinar a matéria. Eu preciso conscientizar e trazer para todo o dinamismo da aprendizagem a necessidade de se adaptar. A gente falou muito da forma acadêmica, e você traz isso muito latente. E fala que resolveu ser acadêmica porque a gente não vê a parte realmente teórica acontecer. Então, vamos fazer a parte teórica acontecer. Como é que a gente pode, hoje, nós podemos nos comunicar com essas políticas públicas para que façamos realmente a lei acontecer? Primeiro, todo cidadão, tendo ou não advogado, ele pode recorrer à Defensoria Pública e exigir que certa política pública que seria favorável a ele vá funcionar. É a questão até do relação aos autistas. Tem escola que nega a matrícula. Isso é delito. Seja público ou particular, tá? Olha, isso é importante. Nós estamos com um Estado em recuperação fiscal. Veja, não tem os monitores para acompanhar as crianças com necessidades especiais. Aí transformaram as aulas para essas crianças em aulas remotas. E aí, como funciona isso? Não funciona, né? Você acha que funciona? Não funciona. Então, eu estou negando o direito à educação. Sim. Direito esse que tem lei constitucional. Logo, eu estou indo na contramão. Então, é importante a gente discutir, ter iniciativas como a sua, de debater, de conscientizar, de dar informação e procurar na Defensoria Pública qual a política pública que te ampara e que você não está recebendo o devido amparo. Procurar os seus direitos, não se acomodar, o que eu posso fazer, eu vou chorar, eu não sou contra a lágrima, não, pode hidratar o olho, mas, por favor, antes de hidratar o olho, procure seus direitos. Vai na Defensoria Pública, vai na Coordenação Regional da Educação, na CRE, vai subindo, vai no secretário de Educação, não desista, não se acomode. Antes de se sentir o pobre coitado, sinta-se cidadão, depois você chora, depois você... Enfim. Isso é importante, porque hoje nós vemos várias associações sendo criadas, principalmente de grupo de autistas, de pais... de alunos autistas e que tem uma força de lei. Sim. Né? A gente estava falando dos planos de saúde. Se nós não fizermos nada contra isso e que a política pública possa realmente tomar a rédea da situação e atuar, a gente não terá e não verá resultados muito claros a curto prazo. E no caso dos autistas, eu acho mais grave, porque quando eu acesso às terapias, tanto medicamentosa como as terapias psicológicas e tal, eles têm um retrocesso que pode ser definitivo. É verdade. Então, você está, na verdade, condenando aquela pessoa, não só negando o direito à educação, mas o direito à saúde, o direito a tudo, o direito até à cidadania. Então, é muito grave. A cada política pública, se você tem direito, busque seu direito. Vá na Defensoria, vai na CRE, vai na Secretaria de Educação, escreve para o Ministério da Educação. Olha, hoje o Ministério da Educação tem e-mail, escreve um e-mail. E é lido. Você Sim, acredita existe ouvidoria. E tem eficácia. Seja o siri na lata, faça barulho. Exato. Faça tem barulho. que se fazer acontecer. Não precisa ser ritmado, não, faz barulho. E aí, voltando um pouquinho para tecnologia. A gente acabou falando sobre o uso do celular, mas não falou do uso nocivo da tecnologia também. Você acha que a tecnologia, às vezes, enche a cabeça daquele aluno com informações, com desafios? A gente vê aqueles desafios do TikTok que causam mais violência cada vez mais ampla. Você vê de forma... Eu não vejo tanto negativo. Em todas as atividades humanas, elas podem ser versadas para o lado positivo ou negativo. Agora, o adolescente, coitado, ele sofre uma explosão hormonal. Então, de repente, ele é estimulado por esse mundo dinâmico contemporâneo e é levado para o mau caminho, muitas vezes por falta de orientação, por falta de afeto, por falta de ter com quem conversar, falta de atenção. O que a gente é capaz de fazer para ganhar afeto e atenção? Tudo. Isso qualquer animal.
E o ser humano não é diferente. Então, eu não vejo tanto negativo. O que eu vejo negativo é a isenção de alguns responsáveis em ter que tomar conta de seus filhos. Por exemplo, eu já ouvi há pouco tempo, ela já tem 12 anos, já é adulta. Não, uma pessoa de 12 anos não é adulta. Sinto muito, mas não é. É um pré-adolescente. Tá amparada até pelo ECA, né? Sim, mas não basta a lei. Eu tenho que enfiar essa consciência na cabeça do responsável. Por isso que eu falei na escolinha dos pais. Existe gente que deveria ter um manual de instrução de como ser mãe, como ser pai, porque não sabe. Porque não é só a gestação 9 meses e o parto e tal. Claro que existe a parte biológica, mas tem que ter uma conscientização. Entendi. Você acha que todas as escolas, laicas, confessionais, públicas, enfim, deveriam ter essa escolinha montada com reuniões periódicas, fazer com que aquele pai realmente fosse presente dentro da instituição? Sim, inclusive o chamamento em domicílio. Não foi, vou lá bater na porta. Inclusive com chamamento a domicílio. Caso aquele pai, aquele responsável... Conselho tutelar. Já vai direto no conselho tutelar. A gente tenta pelo lado bom. Não deu certo, né? Vamos pelo lado da lei, né? E aí eu vou te perguntar, peço para que você olhe para a câmera e fale. Qual o conselho que você dá para esses pais para que haja um olhar diferente e a gente possa incentivar uma política dentro das escolas, seja qualquer uma, de qualquer olhar, que realmente tenha uma eficácia contra esse preconceito tão grande que é essa atuação, que é o bullying? É importante, seja o pai daquele que faz o bullying ou aquele que é vítima do bullying, conversar com o seu filho, dialogar, demonstrar afeto. Eu tenho percebido que as pessoas têm uma grande dificuldade em demonstrar afeto. Não é pecado, não é luxúria e também não é luxo. Lembrando que afeto é importante para o seu filho aprender, crescer e principalmente alcançar aquele futuro que certamente você, como pai e mãe, deseja tudo de bom para o seu filho. É importante você conversar, tentar tirar essa tentativa de agredir o outro, pensar em saúde mental, pensar se a criança ou adolescente precisa de terapia, de psicólogo, de atenção, enfim, se preocupar com ele porque ele é um ser humano em desenvolvimento. Ele precisa de você para chegar na maturidade. Muito bem, muito obrigada. Deixa eu lhe fazer agora a última pergunta. Eu vi que você ganhou a medalha Paulo Freire em 2021. Fala um pouquinho como é que foi, qual foi teu âmbito de atuação, como é que foi isso para você? Eu sou professora online, a gente teve a pandemia e muitos dos cursos, né? Eu dou aula nos pós-graduação da vida. Muitos cursos queriam fechar por causa da situação e tudo, e eu fiz uns projetos de educação à distância, de várias disciplinas, e eu consegui mostrar para as pessoas, elas foram gentis comigo, e eu consegui provar que era possível fazer uma aula online e que enredasse o aluno e o fizesse ler, estudar, apesar do isolamento social a que estávamos submetidos. Que lindo, que legal. E deu efeito, e surtiu efeito. Surtiu efeito. As pessoas aderiram. Aderiram. É verdade que não vou dizer para você que uma aula presencial é igual a uma aula online. Não, não é. Mas como um paliativo e para não criar um buraco educacional, uma falta de aprendizagem, porque senão a gente regride, né? Se isolar um ser humano, daqui a pouco ele constrói a caverna, né? E vai pintar o bisão, o problema é esse. Então, é importante que a nossa humanidade, que o respeito à dignidade do outro, que o afeto e a capacidade de construir o conhecimento continue, perpetue, apesar da pandemia. Apesar, né? É verdade. Doutora Gisele, a educação, ela tem que ser libertadora. Isso é um fato, né? Viva Paulo Freire. Viva Paulo Freire. É real isso. A gente tem que trazer Paulo Freire na veia e a gente tem que enaltecer tudo que ele deixou de obra. Sim. Né? As suas obras, elas são pautadas em Paulo Freire, Darcy Ribeiro? A gente pode falar que você carrega na veia essa realidade? Sim, eu acredito muito na educação. Ouso dizer que eu acredito mais na educação do que no direito. Sim. Porque eu vou ensinar a respeitar a lei na escola. Não adianta eu apresentar um código, uma constituição, lê aí, olha, esses são seus deveres. Não. É na escola que eu vou gerar um comportamento construidor.
da educação, do conhecimento e da cidadania. Se não for pela escola, querida, a gente não cria, né? Não cria. Você acredita que dentro da matriz curricular da escola, da educação básica mesmo, que eu estou falando, deveria ter disciplina que levasse conhecimento do direito? Sim. O conhecimento da Constituição Federal? Sim, os pelo direitos menos e deveres basicamente básicos, a Constituição. né? Basicamente, seus direitos constitucionais. Já mudaríamos um pouquinho essa vertente educacional. Sim, eu acredito. Você acredita? Mas dizem que isso é utopia. Eu acredito também. Por que utopia? Foi o que me disseram, você é utópica. Eu acho que isso seria uma ação tão linda, um tempo, só dele conhecer realmente o que é a Constituição Federal do país que ele está vivendo. Sim, né? Mas todas as vezes que se tentou colocar direito e legislação, ou Constituição do Brasil, Constituição Cidadã, eu fiz parte de um projeto, eu fiz uma cartilha traduzindo a Constituição, os direitos, né? O artigo 5º, famigerado artigo 5º, para crianças. E era muito interessante perceber como a criança ficava feliz em identificar, eu tenho direito a isso, eu tenho direito à escola. Não é o conhecer daquilo. Era um deslumbramento lindo. E eu acho que isso deve ser semeado, mas infelizmente disseram que é utopia e não é possível. Mas vamos acreditar. Sim. Doutora Gisele, eu agradeço imensamente. Eu agradeço também. A sua vinda, o aceitar do convite. E já lhe convido para outros momentos. Meu Deus. Porque temos muito a falar. Tá ok. Tá muito a falar. Eu agradeço ao ouvinte que está aqui nos acolhendo. Esse foi o Conhecimento em Pauta e até a próxima.